Bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, a pedidos, sobre a bacia de evapotranspiração que a gente construiu aqui, tá certo? A gente vai explicar como que funciona e como que tá a nossa. Vou começar mostrando para vocês como que estão as plantas que a gente tá cultivando nelas, para vocês entenderem qual que é o tipo de planta ideal para se colocar numa bacia de evapotranspiração, ou bed, né? Ou canteiro de evapotranspiração. Hoje é conhecido por vários nomes. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é importante a gente falar que a planta que é mais utilizada, que é mais indicada para o uso, o cultivo nas bacias de evapotranspiração, são as bananeiras, tá? Ela é uma planta que manda muita água para o ambiente, tá certo? Tem um documentário muito legal que chama Rios Voadores, que ele fala sobre essa capacidade que as árvores têm de fazerem essa evapotranspiração e levarem a água para o céu, né? Elas são grandes responsáveis na formação das nuvens. É um documentário muito legal, se eu achar o link eu vou colocar aí para vocês. Aqui na nossa bacia, a gente utiliza tanto a bananeira, tá vendo? Quanto as folhas de taioba. Olha o tamanho dessas folhas. O que significa? Que essas folhas, elas têm uma área para transpiração, para evapotranspiração, bem grandes, como vocês podem ver. Olha só o tamanho. Essas aqui são folhas de taiobas. A gente tem um vídeo também ensinando como que você faz para identificar a folha de taioba e não confundir com inhame, porque a folha de taioba ela é comestível e a do inhame não é. Então, é muito perigoso confundir as duas. Eu vou deixar o link aí para vocês dessa diferença aí da folha da taioba com o inhame. Mas voltando aqui, como já foi dito, as bananeiras, elas têm essa função de evapotranspiração muito forte nelas, isso é muito presente. Então elas bombeiam uma quantidade absurda de água para o ambiente, e por isso que elas são mais adequadas para ser usadas nas beds, nas bacias de evapotranspiração, tá certo? A gente está juntando algum entulho aqui ao lado da nossa bacia, porque como o número de pessoas que têm frequentado a casa tem aumentado bastante, então a gente está vendo a necessidade de ampliar a nossa bacia de evapotranspiração. Na época ela foi construída levando em consideração a quantidade de moradores que nós temos aqui em casa, né? Então ela foi feita para 4 moradores. Só que o volume de pessoas, o volume real de pessoas que passam e acabam por consequência utilizando o banheiro é maior. Então por isso a necessidade de aumentar o tamanho da nossa bacia, do nosso canteiro de evapotranspiração, e por isso a gente está colocando o entulho aqui ao lado para poder fazer essa ampliação. O ideal é que você utilize de 1 metro cúbico a 2 metros cúbicos de água de tamanho, né, de capacidade por pessoa. Esse cálculo ele vai ser feito de acordo com algumas características. Então, por exemplo, se eu faço a minha bacia numa área que vai posteriormente ficar sombreada, como essa daqui minha, que fica em volta do nosso sisteminha, né? Então você vai ter uma evaporação mais lenta. Então eu preciso de uma caixa com maior capacidade. Se ela vai ficar numa área bastante ensolarada, sem muita sombra em volta, ela pode ser um pouco menor. Se ela fica numa região, por exemplo, de cerrado, que é uma região bastante quente e com bastante incidência de sol, ela pode ficar aí entre 1 metro cúbico e 1,5 metro cúbico, sem problema. Se é uma região que tem uma vazão de chuvas bastante grande ou bastante sombreada, como já foi dito,
Então a gente vai trabalhar com 2 metros cúbicos por pessoa, que vão estar utilizando aí o banheiro para onde vem a água da caixa de descarga. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona a degradação aí dentro e por que que é seguro você utilizar o alimento que é produzido nesses canteiros de evapotranspiração. Então vamos lá. Vou fazer aqui um corte da área interna da nossa bacia de evapotranspiração. Tem um vídeo no canal já mostrando como que a gente fez isso passo a passo, certo? Bom, então é assim. Dentro da nossa bacia, nós fizemos uma pirâmide de tijolos. Essa pirâmide, ela vai criar um túnel aqui dentro, certo? E é pra cá que vem a água da bacia sanitária, né? Ela vai entrar por uma tubulação que vai vir aqui dentro, que vai entrar aqui dentro da nossa bacia. Essa parte externa aqui, depois vocês forem lá e quiserem dar uma olhada no vídeo, vocês vão ver que foi feita uma laje, né, no solo. Um tortinho aqui, mas tudo bem, né? Foi feita uma laje e foi construída a parede de alvenaria aqui. Pra quê? Tá? Pra evitar que o que tá aqui dentro passe para fora e acabe contaminando o solo que tá aqui fora, né? Então, para evitar isso, é que a gente faz essa parede de alvenaria aqui. Faz a laje de alvenaria e faz a parede. Então, a primeira parte do processo é a construção dessa proteção aqui. Então, a gente faz um tanque, né? E aqui foi feita a pirâmide. Eu sou obrigada a usar os tijolos para construir a pirâmide? Não, eu posso estar fazendo, por exemplo, eu posso estar me utilizando de pneus, né? Pneus que são descartados, e aí eu posso estar trabalhando com eles, formando túneis, que vão funcionar da mesma forma, certo? Posso fazer túneis com esses pneus aqui dentro, no lugar dessa pirâmide aqui, e eles vão funcionar da mesma forma que essa pirâmide, ou seja, eu vou usar o material que tiver melhor disponível para que eu possa estar fazendo isso daqui. Pra gente aqui foi melhor a utilização do tijolo. Nós tínhamos os tijolos e temos dificuldade em conseguir pneus aqui. Aqui é uma área rural, então não é tão comum assim você ter o descarte de pneus aqui. Então o que acontece? A água, ela vem pelo cano de descarga do sanitário, ele vem aqui para dentro, né? Ele vai cair aqui dentro. O que vai acontecer? Essa água vai primeiro encher dentro dessa cavidade aqui. Nessa parte aqui, vocês também vão poder acompanhar melhor lá, a gente colocou o que? Nós colocamos entulho, né? Eu acabei de mostrar para vocês ali fora algum entulho que a gente já tá juntando para poder fazer a ampliação da nossa caixa, porque o volume de pessoas que usam o sanitário aqui, ele tem sido maior do que o número de pessoas que moram realmente aqui em casa. Então, você também, se você tem um fluxo, tem uma circulação de pessoas interessante, mais alta do que as pessoas que moram na sua casa, então você vai pensar nisso também, né? Se, por exemplo, é uma escola, se é um lugar que de vez em quando as pessoas estão visitando para conhecer, para cursos, então você vai calcular mais ou menos a média de pessoas que estão transitando aí na casa. Aí o que acontece?
O restante da bacia, vou indicar para vocês olharem aí no link, tá? Como que ela foi construída. Então, como foi explicado para vocês agora há pouco, a predileção por utilizar, por exemplo, a bananeira tem relação com essa área grande que ela tem das folhagens dela aqui. Então você tem uma área muito maior de evapotranspiração justamente por essa área maior de folha. O que que acontece? Você vai ter aqui um sistema radicular dessa planta que vai estar captando a água que está aqui disponível no solo, né? Conduzindo através da seiva para a planta, e essa planta vai estar levando para o ar atmosférico toda essa água que está disponível aqui. Ela vai se utilizar de uma parte dessa água, mas porque ela tem uma área de captação de evaporação bem ampla, ela também vai estar disponibilizando essa água aqui para a atmosfera. Gente, vale a pena assistir o vídeo sobre rios voadores, tá? O nome é esse. É um videozinho curto, mas ele é muito agradável e é bem interessante para a gente poder entender melhor como que vai funcionar isso daí. Certinho? Bom, como vocês viram, a gente usa no nosso canteiro de evapotranspiração, nós usamos as bananeiras e nós usamos também as folhas da taioba. Por quê? Pelo mesmo motivo, né? Pela área grande que ela tem de evapotranspiração. Então, assim, eu posso, se eu não quiser usar as bananeiras, né? Eu posso estar utilizando uma outra planta, desde que ela tenha folhas bastante largas para poder estar liberando, fazendo jogar essa água para a atmosfera. Eu posso estar utilizando, por exemplo, a bananeira, eu posso estar utilizando a taioba, né? E eu posso utilizar uma planta ornamental também, que é, por exemplo, a costela de Adão, né? Eu não me lembro muito bem como que é, mas eu acho que é mais ou menos assim, né? Eu posso estar utilizando também a costela de Adão, que não é uma planta comestível, né? Mas que vai estar me dando também essa área aí de evapotranspiração, certo? Ela também, por causa de toda essa área que ela tem aqui de folha, ela vai estar também cumprindo com essa função de mandar essa água, de bombear, né, gente? Essa água para a atmosfera, certo? Então, eu posso estar usando também a costela de Adão, que não é comestível, tá certo? De Adão. Então, aqui a gente está passando para vocês 3 dicas. O que que é importante? É importante que a sua fossa de evapotranspiração, sua bete, que é o seu canteiro de evapotranspiração, ele nunca, em hipótese alguma, fique sem essas plantas em todo o canteiro. Se o seu canteiro de evapotranspiração, ele estiver transbordando, de 2 uma. Ou o cálculo por pessoa que está utilizando o seu sistema não foi feito de forma correta, ou seja, você não destinou de 1 a 2 metros cúbicos de espaço no seu canteiro para cada pessoa,
que vai utilizar o seu banheiro, o banheiro da sua casa, ou então você está fazendo uma retirada muito grande das plantas do seu canteiro, ou não plantou plantas suficientes, tá certo? Então, ou o problema vai estar no dimensionamento do seu canteiro, né? Qual o tamanho que você construiu o seu canteiro de evapotranspiração em relação ao número de pessoas que vão estar utilizando o sistema, ou você não está colocando um número suficiente de plantas para fazer essa evaporação. A outra coisa, considerar sobre que tamanho eu vou estar fazendo esse canteiro, também é a relação da insolação, de luz solar no sistema, porque ele também vai ajudar na transpiração disso daí, certo? Então, se é uma área sombreada, eu vou usar um tamanho maior. Se é uma área com bastante insolação, eu vou usar um tamanho menor. Então, é um cálculo que vai depender de cada região que você vai estar implantando a sua bacia de evapotranspiração. Mas vou voltar aqui para a parte interna do canteiro de evapotranspiração. A gente já considerou aqui que vamos fazer a pirâmide. Essa pirâmide pode ser de tijolos, como é o nosso caso aqui em casa, ou ela pode ser também de pneus, né? Que vão estar aqui sendo reutilizados, certo? Importante fazer essa parte de alvenaria para evitar o quê? A saída desses dejetos para o solo, certo? Bom, aí o que acontece aqui? Se você dimensionou bem a sua caixa, né? Ela dificilmente vai subir muito esse nível de água aqui, certo? Para que haja um transbordamento da caixa, se as plantas também estiverem realizando a função, certo? Bom, mas o que acontece com os rejeitos que estão aqui, né? Com os dejetos. E por que é importante colocar essa parte aqui de entulhos? Precisa ser somente tijolos, gente? Eu só posso utilizar tijolos, restos de construção aqui nesse sistema? E se eu não tiver esses entulhos, né? O que eu posso estar utilizando aqui? Eu posso estar utilizando, além desses tijolos quebrados, né? Desse entulho, eu posso estar usando também a brita, certo? Se for uma região que aí eu vou ter facilidade de ter pedriscos, pedras, eu posso estar utilizando também a brita para poder fazer esse preenchimento aqui até a altura do meu túnel aqui. Mas por que é importante que eu use pedaços grandes aqui? Vamos ampliar isso daí, ok? Então tá, eu tenho aqui entulhos, tá certo? E eles não vão se empilhar de forma correta, ou seja, eles não vão se encaixar como um quebra-cabeça uns sobre os outros, não é isso? Quando eu tô usando a brita grossa, tá? Eu não vou usar uma brita fina. Eu vou, no momento que eles se entulham, eles vão criar o quê? Eles vão criar cavidades aqui, ó, entre eles. Eles vão criar espaços entre eles, certo? Nesses espaços aqui é que vão estar se proliferando as nossas amigas bactérias, tá certo? As nossas amigas bactérias, elas vão estar se proliferando nestes espaços aqui, certinho? Então, eu vou ter bactérias aqui trabalhando, elas vão se desenvolver no espaço onde o lodo vai se desenvolver aqui, tá ok? Elas vão se desenvolver nessas áreas aqui. Essas bactérias aqui específicas, elas vão fazer a degradação dos sólidos que entram
dentro da minha caixa, dentro da minha bacia de evapotranspiração. Então, assim, aquele lodinho que vai revestir tanto a bacia, vou voltar aqui pro desenho da bacia, né? Esse lodo, ele vai se formar nas paredes do túnel, né? Ele vai se formar entre os cacos, né, de telha, de tijolo, entre as britas. Tem que ser pedaços grandes para que eu tenha uma área grande dessa colonização dessas bactérias que são muito específicas, que vão se desenvolver aqui dentro, certinho? Então, o que que vai acontecer? Essas bactérias, elas vão estar fazendo o quê? Elas vão estar digerindo o resíduo que vai vir aqui dentro, né? E vão metabolizar esse resíduo. O que que elas vão fazer? Elas vão transformar essa parte sólida aqui em nutrientes. Elas vão fazer exatamente o que o solo faz, mas sem contaminar os lençóis freáticos, sem contaminar a água que estiver passando aí em lençóis, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai impedir essa contaminação e aqui dentro dessa água essas bactérias não vão se desenvolver e aí essa água já não vai se tornar mais segura para a utilização humana. A gente não pode utilizar água que foi contaminada com, no caso, as fezes, porque a gente não tem essas bactérias aqui, ó, fazendo o trabalho delas, que é digerir toda essa parte sólida que vem para cá e transformar isso daí em diversos nutrientes, né? Que as plantas sejam capazes de assimilar, certinho? Então, quando a água passa aqui pela camada de areia que a gente coloca, tem gente que coloca fibra de coco aqui também, né, para aumentar essa filtragem, e aí a gente vai completar isso aqui com solo fértil para poder colocar as nossas plantas. O que que acontece? Quando sobe para cá, já não é mais o dejeto que veio para cá, porque as bactérias já trabalharam sobre ele. Quando essa água chegar aqui para ser absorvida pelas plantas que estão no sistema, ela é água mais nutrientes que já foram sintetizados pelas nossas amigas bactérias, né? Que estão morando aqui, nesse lodinho aqui, desse sistema, certo? Então, por isso é que é seguro a alimentação com a planta que tiver sido cultivada no canteiro de evapotranspiração, ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido a segurança do sistema, tirado talvez algumas dúvidas que tenham ficado do primeiro vídeo. Então, assim, aconselho que vocês assistam este e o outro para poder decidirem se realmente é uma boa ideia para você fazer a construção do seu canteiro aí na sua propriedade. Nós julgamos que sim, que é uma boa ideia, porque nós estamos evitando aí algumas questões que pra gente são bastante sérias, né? Que são questões como a contaminação, né? Dos nossos lençóis freáticos, né? E pra gente essa é a mais importante, tá certo? Então, eu espero ter ajudado aí vocês. E qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários. E até o próximo vídeo, trazendo aí pra vocês o que é que a gente anda aprontando aqui no nosso sisteminha. Podei, coloquei tudo no chão, bastei as árvores. Olha o que eu achei aqui, um pezinho de maracujá, ó. Ó. Tá tentando.
quê? Guloso. Na tela.